Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Vivendo num Palácio Estrangeiro. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana vai se encontrar lá em Isaías, no capítulo 49, verso 6, que diz assim: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de dedicar alguns momentos dentro do contexto da oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a podermos entender o que Ele tem para nós. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, pela certeza que temos de que tens planos para cada um de nós. Fale conosco agora de uma maneira tão clara que todas as pessoas sejam capazes de entender. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para o panorama histórico que tentamos estabelecer junto com vocês no estudo de sábado e de domingo, e olhamos agora para esse contexto específico, para o momento em que Esther e Mordecai finalmente estão vivendo uma experiência já dentro do Império Persa, o Império Medo-Persa. A capital do Império é Suzã. Quem, nesse momento, é o monarca, é o rei Assuero. Assuero tinha passado por uma experiência realmente complicada. Você vai olhar ali para o capítulo 1, vai mostrar o momento em que Vasti acabou sendo destronada, mesmo tendo se arrependido de uma decisão precipitada que havia tomado, já não tinha como voltar mais atrás. Agora, uma nova rainha tinha que ser escolhida para assumir a posição como rainha-mãe dentro do país. É claro que quando você pensa por essa perspectiva, você vai perceber logo no capítulo 2 que Mordecai possuía algum tipo de trabalho específico dentro da corte medo-persa. Até porque ele atendia junto aos portões da cidade. Significa que ele possuía algum tipo de função. Nós não sabemos exatamente qual a função específica que ele tinha, mas sabemos que ele provavelmente era um funcionário público dentro desse império, que também era um império pagão. Não podemos esquecer disso. O fato é que, diante dessa nova situação, uma nova rainha tinha que ser escolhida, e um mandato é expedido por todo o país mencionando que moças deveriam ser levadas para o palácio do rei Assuero. Entre todas elas, ele escolheria uma, e essa se tornaria a rainha-mãe. Entre as moças que foram levadas para o harém, foi levada Hadassa, ou Esther, que era o seu nome persa. Mordecai, juntamente com Esther, entenderam uma coisa, desde o primeiro momento. Deus tem um propósito para tudo. Ele nos trouxe para uma terra estrangeira para que pudéssemos aprender uma lição, mas ao mesmo tempo para que pudéssemos ser luzes para os gentios. O nosso verso principal da semana, lá de Isaías, no capítulo 46, verso 9, nos menciona que Deus havia escolhido o povo de Israel para que através deles ele tivesse a possibilidade de ser conhecido pelos gentios. Se esse era o propósito do Senhor, Mordecai e Hadassa entendiam que eles podiam ter um papel a desempenhar no meio disso tudo. Você olha para o contexto imediato e você percebe que Mordecai está tentando apenas trabalhar para que Hadassa não perdesse a vida no meio de uma situação complexa como poderia se tornar essa. Simplesmente ir parar num harém, uma mulher estrangeira. É tanto que no capítulo 2, Mordecai e Hadassa vão tomar a decisão de que a verdadeira etnia de Hadassa seria mantida em segredo. Ela não mencionaria que ela era uma judia, a não ser que no tempo certo houvesse necessidade disso. Então, é uma estratégia que eles vão tomar sabendo que ser estrangeiro, refugiado num país estrangeiro, não era uma situação fácil naquela época, assim como não é hoje.
havia muito preconceito por parte das pessoas em relação a esses estrangeiros que tinham se estabelecido por ali, mesmo que boa parte deles já dominassem o comércio, que tivessem de alguma maneira se estabelecido naquela mesma região. Mas uma coisa é fato, não era fácil, assim como hoje não é, viver num país estrangeiro, ainda mais numa situação como essa. É bem verdade que naquela altura o povo de Judá já tinha recebido a autorização para retornar até Jerusalém para reconstruir a cidade. Entretanto, as coisas lá também não eram muito fáceis. Muito provavelmente o pensamento de Mardoqueu era de que talvez ele pudesse ser mais útil na capital Suzã, talvez influenciando, já que ele possuía algum tipo de função específica dentro da corte, talvez para tentar influenciar de alguma forma ou mandar pelo menos notícias para o povo de Judá, que estava num contexto realmente difícil lá em Jerusalém, do que talvez retornar junto com todos. O fato é que, estando em Suzã, eles entenderam, nós podemos ser instrumentos usados por Deus. Eu acho isso realmente uma coisa fantástica, porque eles poderiam simplesmente dizer, não é justo o que está acontecendo. Por que que agora, numa situação como essa, a gente tem que se submeter a um rito tão humilhante como esse, degradante como esse? Mordecai, talvez, entendendo que, porque ele havia adotado a pequena Hadassa, Hadassa era como sua filha. Provavelmente os pais da Hadassa, não sabemos em que circunstâncias, mas acabaram morrendo, e foi ele quem criou a pequena Hadassa. A Hadassa, portanto, tinha em Mordecai um verdadeiro pai. E agora, a preocupação dele como um pai tem com uma filha é como poder protegê-la. Ele tomou todos os cuidados necessários para que a vida dela não fosse colocada em risco, mas ao mesmo tempo também não deixou de dar os passos necessários para que ela pudesse também se tornar uma bênção. E se fosse plano de Deus que uma judia se sentasse sobre o trono? Você pode imaginar que não é uma situação fácil de se acreditar, só na possibilidade, mesmo na possibilidade de uma menina órfã, filha de judeus, portanto uma judia, que vive numa situação de exílio, se tornar a mulher mais poderosa do mundo naquela época. Mesmo contando essa história, se você parar para poder pensar, seria impossível acreditar que algo assim pudesse ter lugar. Mas uma coisa é fato, acima de toda essa tramóia, Deus estava construindo uma história. Deus estava, de alguma forma, tentando fazer com que o seu povo pudesse ser protegido de uma conspiração que muito em breve viria à tona. Deus estava já se antecipando de alguma coisa que aconteceria. E Hadassa e Mordecai foram encontrados como pessoas que estavam disponíveis para ser os instrumentos usados por Deus numa situação de crise como essa. Isso deve fazer com que paremos para poder pensar na circunstância em que vivemos, no lugar onde trabalhamos, no lugar onde moramos. Deus pode querer nos usar como instrumentos seus. Eu o desafio, em nome de Jesus, a se colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, me use aonde o Senhor me colocou. Eu quero ser o seu instrumento. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor usa as pessoas aonde elas estão. Usou Mordecai e Hadassa. E te peço que o Senhor também nos use, hoje, aonde nos encontramos. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi feito através da nossa comunidade de oração, aqueles que estão também no coração dos seus filhos. Responda de acordo com a tua vontade, Pai. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos a estudar ainda mais a nossa lição da Escola Sabatina, dentro dessa temática fantástica que já tivemos a oportunidade de estudar até aqui. A temática de amanhã será o testemunho fiel de Mordecai. Você não pode perder. Eu estudo a lição. E você?